Dando então sequência aos vídeos do livro de Atos dos Apóstolos, vamos falar do capítulo 18, que dá continuidade à missão de Paulo na segunda viagem missionária. Esse capítulo apresenta eventos significativos na trajetória missionária do apóstolo Paulo, revelando aspectos cruciais de sua pregação e do desenvolvimento da igreja primitiva. Paulo chega então a Corinto, onde encontra Áquila e Priscila, que se tornaram seus colaboradores. Ele prega nas sinagogas, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Depois de enfrentar a resistência de alguns judeus, Paulo decide focar nos gentios. Em uma visão, Deus o encoraja a continuar seu trabalho, prometendo proteção. O capítulo também descreve a chegada de Apolo, um eloquente pregador que, após receber instrução mais aprofundada sobre Jesus, se junta à missão, contribuindo para a pregação e propagação do Evangelho. A mensagem central gira em torno da perseverança espiritual diante da adversidade e a confirmação divina na obra missionária. Paulo estabelece uma comunidade religiosa, enfrentando oposição, mas ao mesmo tempo recebendo o apoio de Silas e Timóteo. Além disso, a proteção providencial de Deus é ressaltada, enfatizando que, apesar dos desafios, a missão de propagar a mensagem de Cristo continuava a prosperar e se expandir. Os versos 1 a 11 narram, então, a continuidade da ação missionária de Paulo, que foi então de Atenas e chegou a Corinto. Encontrou ali um certo judeu chamado Áquila e sua mulher Priscila, que se juntaram a ele. O casal tinha vindo de Roma porque o imperador Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Diz o texto que tinham o mesmo ofício de Paulo, faziam tendas e que todos os sábados iam à sinagoga convencendo a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, o Espírito Santo impulsionou Paulo a testificar aos judeus que Jesus era o Cristo. Isso levou os judeus a resistir e a blasfemar. Paulo então sacudiu suas vestes e disse a eles: "O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto então para os gentios." Saindo dali, Paulo entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: "Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade." Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Os versos 12 a 17 narram mais um levante dos judeus contra Paulo, acusando-o com mentiras. O texto diz que os judeus levaram Paulo ao tribunal perante Gálio, que era o procônsul da região da Acaia. Eles acusavam de persuadir os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo falar, Gálio, aparentemente perdendo a paciência, falou que se houvesse algum agravo ou crime importante, ele com razão agiria. Mas se a questão fosse só de palavras ou de nomes e coisas relativas à lei judaica, disse ele que não queria ser juiz dessas coisas, e expulsou-os do tribunal. Os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram ali mesmo no tribunal. Provavelmente fizeram isso porque Sóstenes era quem liderava os que acusavam Paulo. Os versos 18 a 28 dão continuidade à missão, dizendo que Paulo, depois de ter ficado ali em Corinto muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, levando com ele Priscila e Áquila. O texto diz que Paulo raspou a cabeça em Cencreia, pois tinha feito um voto. Chegando em Éfeso, deixou ali o casal e, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E apesar do apelo para que ficasse com eles mais algum tempo, decidiu ir para Jerusalém. Chegou em Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu até Antioquia. Ficou ali algum tempo, depois passou pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Nos versos 23 a 28, o texto segue dizendo: "Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem
eloquente e poderoso nas Escrituras. Diz que ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Mas que Apolo conhecia apenas o batismo de João. Ele teria começado a falar ousadamente na sinagoga e quando Áquila e Priscila ouviram, levaram-no consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Manifestando a Apolo o desejo de ir para Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem. Diz o texto que, tendo chegado, foi de muito proveito aos que pela graça criam. Isso porque, com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E aqui terminamos o capítulo 18. Amém?